Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre permissões de acesso a arquivos e pastas no Windows Server 2012. Bom, um dos principais usos do Windows Server é como servidor de arquivos. Então os usuários podem guardar os seus arquivos em pastas compartilhadas no servidor e acessar esses arquivos, tá, quando precisam. Obviamente você, quando deixa os usuários gravarem arquivos no servidor, não quer que todos os usuários acessem todos os arquivos, né, de todo mundo. Os usuários precisam de níveis de permissão adequados para acessarem os arquivos. Então tem usuário que pode acessar a pasta X, usuário que acessa a pasta Y, usuário que acessa ambas as pastas, usuário que não acessa nenhuma, usuário que pode ler, escrever, alterar. Enfim, existem diversos níveis de permissões. E eu vou mostrar nesse vídeo como você compartilha uma pastinha na rede, tá? E como é que você configura de forma básica as permissões de acesso para os usuários. Então vamos lá. Estou aqui no Windows Server 2012. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta para compartilhar na rede. Tá? Então eu vou abrir aqui o Explorer. Eu vou em computador. Eu vou criar uma pasta aqui na unidade C. Eu vou chamar essa pasta de arquivos. Beleza, uma pasta de arquivos da rede. Tá? Essa pasta não está compartilhada, eu acabei de criar, está vazia. Ok? Então eu vou abrir a pastinha e vou criar dentro dela um arquivinho de texto para a gente fazer o teste depois. Então, um documento de texto. Eu vou chamar esse documentinho de memorando. É memorando.txt. Eu vou abrir o arquivo e vou escrever alguma coisa dentro desse arquivo. Então, hoje é domingo e são 9 horas e 44 minutos da manhã. Beleza. Vou salvar, fechar e fechar a pastinha. Opa, voltar aqui no Windows Explorer. Esses dois pontos. Então aqui agora dentro de arquivos, eu tenho um arquivinho. Estou logado como administrador, então esse arquivo pertence ao administrador. Tá? Vamos trabalhar agora com as permissões de acesso. Então, primeiramente eu vou compartilhar a pasta na rede. Botão direito em cima da pasta, propriedades. Abrir aqui propriedades de arquivos. Eu vou em compartilhamento. Veja que aparece arquivos, nome da pasta, não compartilhado. Caminho de rede, não compartilhado. Tá? Então, para compartilhar na rede, eu vou clicar aqui embaixo em compartilhamento avançado. Tá? Não em compartilhar, sim em compartilhamento avançado. Veja o que ele diz aqui, compartilhamento avançado. Define permissões personalizadas, cria vários compartilhamentos e define outras opções avançadas de compartilhamento. É isso que eu quero. Então, eu vou clicar em compartilhamento avançado. Ele abriu aqui uma outra caixa de diálogo. Vou marcar o checkbox compartilhar a pasta. Veja que ele abriu uma série de opções agora. E aqui em nome do compartilhamento eu posso especificar o nome pelo qual os usuários vão encontrar essa pasta na rede. Tá? Geralmente é o mesmo nome da pasta em si, lá no disco, mas você pode usar um nome diferente se você quiser. Eu vou usar arquivos mesmo. Então eu simplesmente clico em aplicar. Beleza, agora arquivos é o nome do compartilhamento. Se você quiser, você pode adicionar outros nomes de compartilhamento. Ou seja, uma pasta pode ter vários nomes de compartilhamento na rede, mas continua sendo uma única pasta. Depois você pode limitar o número de usuários simultâneos, ou seja, quantos usuários podem acessar essa pasta de uma vez. Veja que o padrão aqui é um número bem grande, mais de 16 milhões. Mas se você quiser que apenas, sei lá, 3 usuários acessem essa pasta por vez, é só apagar esse número e colocar 3 aí dentro. Tá? Útil quando, por exemplo, a pasta tem arquivos muito grandes e você quer evitar alto tráfego na rede com muitos usuários acessando esses arquivos ao mesmo tempo. Comentários, você pode colocar algum comentário opcional. Tá? Por exemplo, esta é uma pasta para testes de permissões. Ok? Coloquei aqui meu comentário, aplicar. Beleza. Agora, eu vou clicar nesse botãozinho, permissões. É aqui que eu vou determinar o nível de permissão de compartilhamento que os usuários terão. Tá? A permissão de compartilhamento é a permissão que a gente aplica para o usuário poder ou não enxergar essa pasta através da rede, através da máquina cliente dele.
Tá? Por padrão, você tem aqui o grupo todos. E o grupo todos tem a permissão de leitura. Veja que nós temos dois níveis de permissão: permitir e negar. Permitir, eu deixo o usuário realizar essa ação, e negar, eu nego. É o bloqueio. Então, as três permissões que a gente tem disponíveis aqui são controle total, o cara faz tudo na pasta, incluindo excluir a própria pasta. Alteração, ele consegue criar arquivos dentro da pasta, alterar o conteúdo da pasta, né? Alterar o conteúdo no caso dos arquivos que estão dentro da pasta. E leitura, que permite ao cara abrir o arquivo e ler o seu conteúdo, mas não alterar o conteúdo. Tá? Então, por padrão, vem o grupo todos com permissão de leitura. É recomendado que você retire esse grupo todos, tá? E coloque apenas os grupos e usuários que realmente precisam de algum nível de acesso a essa pasta. Então, eu vou remover o grupo todos, removi, e agora eu vou adicionar alguns usuários. Eu vou adicionar, na verdade, o grupo administradores e o meu usuário, Fabio.reis. Então, eu vou clicar em adicionar. Eu vou adicionar aqui administrador. Vou colocar o grupo administradores, tá? Se inclui todos os usuários que estão dentro desse grupo. Beleza? Agora eu vou adicionar também o meu usuário Fabio.reis, que sou eu mesmo, usuário comum da rede. Adicionei os dois cidadãos, na verdade um grupo e um usuário. Agora eu vou dar os níveis de permissão. Para os administradores, eu vou colocar controle total, assim eles podem fazer tudo nessa pasta, e vou aplicar. E para Fabio.reis eu vou deixar somente leitura. Tá? Ele só pode ler e não pode alterar, assim a gente vai fazer um teste depois. Eu vou me logar como Fábio dos Reis e como administradores e vou mostrar para vocês as diferenças. Tá? Então, ok, aplicar e ok. Olha lá. Agora, arquivos aparece como compartilhado e o caminho de rede //srv100 arquivos, sendo que srv100 é o nome do meu servidor. Tá? Bom, só isso não é suficiente. Tá? O que a gente deu foi permissão de compartilhamento, permissão do usuário poder enxergar, encontrar essa pasta a partir da rede. Tá? Mas para que o usuário possa efetivamente realizar alterações, trabalhar com os arquivos na pasta, a gente vai ter que dar as permissões em nível de disco também, porque afinal de contas os arquivos dessa pasta e a pasta em si estão dentro do disco rígido do servidor. Então é um outro nível de permissão que a gente vai dar. A gente chama isso de permissão NTFS. Onde é que eu vou encontrar a permissão NTFS? Aqui, ó, nas propriedades do arquivo, da pasta, na guia segurança. Veja que eu tenho aqui mais permissões. Tá? Aqui em cima tenho mais alguns usuários e aqui mais algumas permissões. Então, veja que o grupo administradores já está aqui, é padrão. Tá? Também tenho usuários, mas eu vou adicionar o meu usuário Fabio.reis para poder dar uma permissão diferenciada para ele. Então, eu vou clicar em editar. Agora ele abre a caixinha para edição. Vou adicionar o usuário Fabio.reis. Beleza. Fabio.reis. Veja os níveis de permissão que ele tem. Ler e executar. Quer dizer, ele pode ler o arquivo ou executar o arquivo, se for um arquivo executável. Leitura. Listar o conteúdo da pasta. Verificar o que tem dentro da pasta. Mas não pode gravar. Não tem nenhuma permissão especial. Muito menos modificar. E menos ainda controle total. Já o grupo administradores tem todas as permissões, como você pode ver. Beleza? Então vou dar um aplicar e um ok. Ótimo. Agora clicando nos usuários aqui, você pode visualizar os níveis de permissões que cada um deles tem. Tá? Legal, tem alguns grupos aqui, proprietário criador, sistema, você não deve mexer nesses grupos, são grupos internos do sistema. Tá? Então, trabalhe apenas com o grupo administradores, aqui no nosso caso, e com os usuários ou outros grupos que você acrescenta. Tá? Caso você queira, existem algumas permissões especiais e avançadas que você pode acessar nesse botãozinho aqui de baixo, avançadas. Então, dando um clique nele, ele abre uma outra janelona cheia de configurações, né? Tem 4 guias: permissões, compartilhamento, auditoria e acesso efetivo. Em permissões, você vê aqui o tipo da permissão, se é permitir ou negar, numa coluna. Entidade de segurança, é o usuário, ou grupo, ou computador. E o tipo de acesso. Por exemplo, Fábio dos Reis tem acesso ler e executar. Já administradores, controle total.
A coluna herdado de mostra de onde vem a permissão que o cara tem. Então, por exemplo, o grupo administradores tem a permissão controle total que foi herdada do C2 pontos, da minha pasta raiz. Lembre-se que eu criei a pasta arquivos dentro da pasta raiz. Então, ela herdou as permissões da pasta pai. Isso para todo mundo. A exceção do meu usuário Fabio.Reis, porque eu adicionei esse usuário, tá? E configurei as permissões NTFS explicitamente para ele. Então, ele não herdou a permissão de ninguém. É uma permissão que eu coloquei manualmente. E aqui na última coluna, ele mostra onde se aplicam as permissões. O padrão é esta pasta, a pasta arquivos, subpastas, ou seja, as pastas que eu colocar lá dentro vão herdar as permissões também. E os arquivos que eu coloco lá dentro. Tá? E aqui eu posso adicionar usuários, remover usuários ou editar usuários. Tá? Aí você pode editar o tipo de permissão, onde se aplica e as permissões que estão sendo aplicadas. Tá? E aqui do lado direito você também pode mostrar as permissões avançadas. Aí ele mostra mais outros níveis de permissão. Veja que em NTFS a gente tem vários níveis de permissão a mais, bem diferente da permissão de compartilhamento, que são apenas 3. Então aqui a gente tem controle total, tem gravar atributos, excluir subpastas, excluir, apropriar-se, alterar permissões e assim por diante. Tá? Bom, para esse usuário Fabio.Reis que aparece aqui em cima, eu vou deixar do jeito que está. Vou apenas cancelar para voltar para cá. Veja que o grupo administradores, vou mandar exibir. Ó, não dá para alterar as permissões desse grupo, mas você pode visualizar e percebe que ele tem todas as permissões. Tá? Então pode fazer tudo naquela pasta. Deixa eu fechar, voltar aqui para a telinha. Uma outra coisa interessante, aqui em cima você tem o proprietário da pasta, é o grupo administradores. Se você quiser alterar o proprietário, é só clicar nesse linkzinho aqui, alterar, digitar o nome do cidadão ou do grupo e dar um OK. Aí ele se tornará o proprietário, ganhando assim as permissões de proprietário daquela pasta. E aqui embaixo você pode desabilitar a herança para que as pastas parem de herdar as permissões das pastas de nível superior. Tá? A gente vai falar bastante sobre herança futuramente, tá? Em outro vídeo. Bom, aqui isso foi na guia permissão. A gente tem a guia compartilhamento, tá? Que mostra as permissões de compartilhamento, aquela primeira permissão que a gente atribuiu. Quando eu tirei o grupo todos, coloquei administradores e o meu usuário Fabio.Reis. Tá? Então, em permissões é o NTFS e em compartilhamento a gente tem as permissões de compartilhamento. Tá? Aqui a gente pode exibir a permissão, mas não dá para alterar. Para alterar você tem que ir lá naquela telinha de permissão de compartilhamento, que a gente viu anteriormente. Inclusive ele fala isso aqui. Para alterar as permissões de compartilhamento, use o assistente de compartilhamento do local de rede deste compartilhamento. Ok? Auditoria eu vou falar em outro vídeo, mas basicamente você pode auditar o que acontece nessa pasta. Você pode selecionar usuários e ações, tá? E aplicar um monitoramento na pasta para saber quando o usuário, por exemplo, excluiu os arquivos ou tentou excluir a pasta, se ele conseguiu ou não, assim por diante. Tá? É um recurso bastante útil que eu vou explicar em um vídeo separado porque é um pouquinho longo o processo. E finalmente o acesso efetivo mostra o acesso que o usuário realmente tem naquela pasta. Tá? Porque o usuário, além de ter a permissão direta que a gente dá na pasta, ele pode fazer parte de vários grupos que também têm permissões diferenciadas naquela pasta. Então o usuário ele acaba herdando permissões dos grupos, além da sua própria permissão. No final das contas, qual é a permissão que o usuário realmente tem? Qual o acesso efetivo dele? Então você pode selecionar usuário, grupo ou até mesmo um dispositivo para visualizar o acesso efetivo. Mas aqui não dá para alterar, tá? Só visualizar. Então, por exemplo, eu vou selecionar um usuário, Fabio.Reis, OK. Tá? E agora eu vou visualizar o acesso que ele tem. Tem o botãozinho exibir acesso efetivo aqui embaixo. Dá um cliquezinho e ele mostra o acesso que eu tenho. O que está em verdinho eu posso fazer, o que está com um xizinho vermelho eu não posso fazer. Tá? Então eu não posso excluir, não posso gravar atributos, não posso criar arquivos nem pastas lá dentro, mas eu posso ler, listar, percorrer a pasta, etc. Tá? Vamos ver um outro usuário, administrador. Usuário administrador.
Pode ser um grupo também, tá? Então, exibir acesso efetivo. Olha lá o que o administrador pode fazer. Tudo, está tudo verdinho. Beleza? Então tá aí. Dá um OK. Agora eu vou fechar, já atribuí as permissões. E agora eu vou testar o acesso. Eu vou me logar como Fabio.Reis aqui numa máquina cliente e vou tentar acessar o arquivo que está dentro da pasta arquivos. Depois eu vou me logar como administrador e tentar fazer a mesma coisa. Então deixa eu fechar aqui e puxar um Windows 7. Beleza? Tem um Windows 7 aqui. Vou me logar como Fabio.Reis primeiro. Vamos ver se eu consigo acessar aquela pasta. Bom, acessar provavelmente eu vou conseguir, tá? A gente clica aqui em iniciar, coloca o endereço da pasta, srv100/arquivos, já apareceu aqui em cima. Consegui acessar a pasta, então o acesso eu tenho. O arquivo está aqui dentro, consigo visualizar. Consigo abrir o arquivo, olha só. Tá? Mas se eu tentar alterá-lo, ele até deixa eu digitar, mas quando eu for salvar, olha só, ele manda eu salvar como um outro arquivo, ele não deixa eu alterar este arquivo. Tá? Vou tentar salvar como memorando 2. Também não tenho permissão para salvar ali, ou seja, nessa pasta eu não consigo nem alterar o arquivo e nem criar um novo arquivo dentro dela, só consigo se eu criar uma cópia desse arquivo em outro lugar. Tá? Então esse é um nível de permissão que está sendo aplicado. Tá? Não vou salvar, cancelo e vou fechar sem salvar. Agora eu vou fazer um logoff e entrar como administrador para ver se meu nível de permissão é maior. Ótimo. Trocar usuário. Administrador, que é Boson. E minha senha. Beleza. // srv100 /arquivos. Também acessei. Também abri. E vou tentar alterar o arquivo como administrador. Fechar, salvar. Agora ele salvou sem reclamar, tá? Porque o administrador ele tem esse privilégio, esse nível de acesso. Beleza, pessoal? Bom, como você deve imaginar, dá para fazer múltiplas, inúmeras combinações de permissões, dá para você conseguir vários efeitos de acesso. O usuário que abre o arquivo e não consegue alterar, o usuário que não consegue salvar o arquivo, o usuário que não consegue ler o arquivo. Tá? Então existem inúmeras combinações. Você precisa pegar as suas máquinas de teste e treinar. Tá? E criar vários cenários e treinar. Não dá para a gente explicar todos eles aqui, porque senão o vídeo fica com 1 hora de duração, tá? E fica bastante cansativo. Mas o basicão você já pegou, já entendeu como aplicar as permissões, entendeu as diferenças dos tipos de permissões, tá? E aprendeu como testar posteriormente as permissões que foram aplicadas. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.